Um anjo pode aparecer a alguém e falar alguma coisa com ela? Pode, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Assim como no mundo terreno existem hierarquias, no mundo espiritual também. Dizer que crê que Jesus é superior precisa ser demonstrado em ações. Não só Jesus é superior, como o nome dele também é, pois o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Por isso devemos ter temor a ele. E temor não significa ter medo, significa ter reconhecimento pela superioridade dele, pela grandiosidade dele. Os anjos estão para nos servir e não para nós os adorarmos. A adoração somente a Cristo, que é quem tem poder sobre os anjos. E o barulho começou a aumentar, como se estivessem se aproximando dele. Não ensine errado para os seus filhos, não diga para eles pedirem alguma coisa ao anjo da guarda. A Bíblia é clara, não devemos adorar a anjos. O apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Um anjo pode aparecer a alguém e falar alguma coisa com ela? Pode, mas precisamos checar se o que ele falou está em acordo com a palavra de Deus ou não. Se não tiver, pode ser um anjo sim, mas um anjo não enviado pelo Senhor. Não podemos nos esquecer que o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. O nosso guia de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, ou seja, Jesus, que é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por suas palavras poderosas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Assim como no mundo terreno existem hierarquias, no mundo espiritual também. Esse texto deixa claro quem está no topo da hierarquia e quem está abaixo. Cristo está na posição mais elevada ao lado do Pai, superior a tudo e a todos, inclusive superior aos anjos. Às vezes as pessoas se confundem em questões espirituais, o que é ser superior. Dizer que crê que Jesus é superior precisa ser demonstrado em ações. Pessoas que adoram anjos, exaltam anjos, consideram anjos como seus guias, tanto quanto a Jesus. Isso não é colocar Jesus como superior, é colocar Jesus como igual. E o texto deixa claro que Jesus é superior aos anjos em tudo, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Não só Jesus é superior, como o nome dele também é, pois o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui no texto não fala na terra e debaixo da terra, fala no céu, primeiramente no céu, depois na terra e debaixo da terra. E céu é o lugar onde os anjos habitam. Por isso devemos ter temor a ele. E temor não significa ter medo, significa ter reconhecimento pela superioridade dele, pela grandiosidade dele. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Uma autoridade não adora alguém que esteja no mesmo nível ou numa posição inferior a ela. Logo, se Deus manda que os anjos adorem a Jesus, mostra mais uma vez que os anjos estão na hierarquia abaixo dele. Mas a respeito do Filho diz: O teu reino, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos.
Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Cetro, para quem não sabe, é um bastão que equivale ao poder real. Nesse caso, quem tem o cetro é considerado portador da força divina. A quantos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Jesus está à direita, ou seja, está em um lugar de honra, poder e proteção. Aqueles que hão de herdar a salvação somos nós, ou seja, os anjos estão para nos servir e não para nós os adorarmos. A adoração somente a Cristo, que é quem tem poder sobre os anjos. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Assim como anjos trazem palavras verdadeiras, eles também podem trazer engano. E caso aconteça, serão punidos, assim como Lúcifer, que era um anjo, se rebelou contra Deus e foi punido. Esse texto deixa claro essa punição aos anjos. Se eles recebem punição, imagine nós, que somos um pouco inferiores a eles. Vimos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Nesse texto, Jesus é colocado como um pouco menor do que os anjos, porque nesse momento Jesus estava como um homem, assim como nós, e não na posição de Deus. Lembra que Jesus veio à Terra, mas ele era 100% homem, 100% Deus? Nesse momento, ele estava como um homem. Resumindo, enquanto Jesus estava na Terra como homem, ele era um pouco menor do que os anjos, assim como nós somos. Mas depois que ele morreu na cruz, ressuscitou e se sentou à direita do Pai, ele se tornou uma autoridade sobre os anjos, porque nesse momento ele passou a ficar somente na posição de Deus. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não foram os anjos que derrotaram o diabo, foi Jesus. E é esse mesmo Jesus que liberta todos aqueles que creem nele da escravidão do medo da morte, dando a esperança da vida eterna. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Os anjos podem vir na terra em forma humana, como diz o texto. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Eles podem vir em forma humana, mas eles não são humanos e nunca foram humanos como Jesus foi. Por isso, nunca poderiam se tornar um sumo sacerdote como Jesus e pagar pelos nossos pecados. Comento sobre sacerdote e propiciação dos pecados nesse vídeo. Nenhum anjo morreu por nós. Anjos não são mediadores entre Deus e nós, assim como Jesus é, porque eles nunca passaram pelo que nós passamos. Somente Jesus e sem pecar. A Bíblia também não fala em anjo da guarda, em um anjo específico para cada pessoa. Fala em anjos enviados para nos servir, quando ordenados por Deus. Anjos não vêm nos ajudar por conta própria. Não devemos orar a eles. Eles não fazem parte da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eles são enviados para nos servir, nós que vamos herdar a salvação. Eu lembrei de um caso que aconteceu com meu pai. Eu sempre orava a Deus pedindo para enviar anjos para protegê-lo. Eu nunca falei isso com ele, nunca falei com ninguém, mas eu sempre orava. E um dia meu pai contou que ele estava no meio da roça, tarde da noite, estava trocando as mangueiras de irrigação, sozinho, meio escuro. Ele começou a ouvir barulho de pisadas na vegetação. E aí ele olhou ao redor, não viu ninguém. E o barulho começou a aumentar, como se tivessem se aproximando dele. E quando ele percebeu, estavam andando do lado dele. E ele olhou, não tinha ninguém. Ele disse que não sentiu medo. E quando ele me contou isso, eu me dei conta que eram os anjos do Senhor que orava pedindo para Deus protegê-lo. Eu não orei a anjos pedindo para eles irem proteger o meu pai. Eu orei ao Senhor pedindo para enviar anjos para protegê-lo. Não me ensine errado para os seus filhos. Não diga para eles pedirem alguma coisa ao anjo da guarda. Diga para os seus filhos orarem a Jesus. Não diga que os anjos da guarda vão protegê-los, mas diga que Jesus vai enviar anjos para protegê-los. E mais uma vez, a Bíblia é clara, não devemos adorar a anjos. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvidos e visto, caí aos pés do anjo que mostrou tudo aquilo para mim para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos ajude a adorar somente a Ele e não adorar outros seres, ainda que celestiais. Que possamos estar atentos ao que ouvimos para não desviarmos do caminho certo. E o caminho certo é Jesus superior a tudo e a todos, inclusive aos anjos. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Não devemos orar a eles. Eles não fazem parte da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.